nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de sagrado e profano e vamos tentar pontuar sobre as diversas abordagens que buscam a possibilidade de conhecer o divino. Nós falamos na última aula que os homens pré-históricos, aparentemente, pelo que a gente sabe das pinturas rupestres, já possuíam algum tipo de crença no divino ou no sobrenatural. Mas quando que nós podemos dizer que vai existir uma certa sedimentação dessas crenças em comum? Nós dissemos também que essas primeiras abordagens fundaram os mitos, mas quando que os mitos passam a fazer parte do cenário humano? Para isso, nós vamos remontar aos primeiros tempos da humanidade, quando vai ocorrer o desenvolvimento da agricultura, do pastoreio, do comércio de excedentes, porque foi isso que permitiu que as sociedades se tornassem mais complexas, com a especialização de técnicas e a especialização de ofícios, e vai provocar uma hierarquização dos segmentos sociais. Nós já falamos em outros vídeos sobre as primeiras grandes civilizações, como a Mesopotâmia, a egípcia, indiana, chinesa, hebraica. Nós mostramos que nelas também havia o mito como um componente importante da cultura, mas nelas as instituições religiosas permitiam distinguir de modo mais nítido o espaço sagrado dos santuários e o espaço profano da vida cotidiana. Lembrando aqui que a palavra profano, ela vem do latim profanus, composto de pro, que significa defronte de, e fano, que significa lugar sagrado, templo. Ou seja, aquilo que está fora do templo, defronte ao templo, que não é sagrado. Nesse sentido, o profano se distingue do sagrado. Já na Grécia Antiga, Hesíodo, um poeta que talvez tenha vivido ali entre o final do século VIII a.C. e o início do século VII a.C., ele reuniu mitos gregos na obra chamada Teogonia. Lembrando que a palavra Theo significa Deus e Gonia significa origem, ou seja, origem de Deus. O sentido dessa palavra implica outro, o de cosmogonia, porque os mitos eles relatam que todas as coisas surgiram do caos, vazio total, para compor a ordem. E lembrando aqui que ordem significa cosmos em grego. O politeísmo, a crença em diversos deuses, era professado tanto pela civilização grega, que surgiu ali por volta do segundo milênio antes de Cristo, como por várias outras nações que surgiram antes. Inclusive a Bíblia relata algumas dessas nações. No caso da Grécia, os deuses moradores do Olimpo eram imortais, embora agissem de modo semelhante aos humanos. Eles eram antropomorfizados. Às vezes eles eram benevolentes, mas moviam-se também pela inveja, intriga, vingança. Entre as obrigações a eles devidas, como oferendas, preces e sacrifícios, destacavam-se também as peregrinações aos grandes santuários. Delfos, dedicado ao deus Apolo, foi um dos mais famosos santuários gregos, porque era um local de consulta ao oráculo. O oráculo era uma espécie de resposta da divindade intermediada por uma pitonisa, uma sacerdotisa com o dom da profecia. Ela trazia uma certa explicação do presente ou uma previsão do futuro. Essas respostas elaboradas com palavras sábias e muitas vezes ambíguas eram procuradas por pessoas que vinham de longe para poder consultar sobre questões pessoais, negócios ou política, enquanto traziam oferendas para os deuses. Então as pessoas elas tinham anseio pelo seu futuro e por isso buscavam o oráculo de Delfos. Posteriormente, outras religiões de mistérios difundiram crenças de reencarnação, vida eterna, salvação pessoal, aspectos que eram desconhecidos na religião grega oficial. Essas crenças eram transmitidas pelo pitagorismo, que era uma escola filosófica que tinha como base o pensamento de Pitágoras e misturava ali misticismo com as explicações da realidade. Essas ideias influenciaram o pensamento de Platão lá no século VI a.C. Mas em outros povos, nós temos expressões do sagrado que não se baseiam necessariamente na existência de Deus. Por exemplo, o budismo, que é tão antigo quanto essas crenças. O budismo ele buscava uma vida correta, fundamentada no afastamento dos desejos e em práticas de aperfeiçoamento pessoal. Segundo o budismo, ao fechar o ciclo de reencarnações, a existência individual se aniquilaria no nirvana, ou seja, na extinção do sofrimento, dissolvendo-se na existência universal.
Mas voltando aqui um pouco na nossa abordagem comparativa entre o sagrado e o profano, com esta separação, as religiões elas criaram ritos e práticas institucionalizadas, mas as formas pelas quais as pessoas compreendem o divino variam muito. Há aquelas que acreditam na existência de Deus, entre eles os teístas, os panteístas, os deístas, e outros que negam a possibilidade de existir um ser divino, que seriam os ateus, e outros ainda que preferem não se posicionar a respeito, que são chamados de agnósticos. Nós vamos falar aqui um pouco sobre essas concepções aqui, tentando fazer uma pincelada de cada uma delas. A maioria das religiões, a gente sabe, é teísta, ou seja, sustenta sua fé na crença de Deus. O monoteísmo é fruto de religiões mais prescritivas. Por que prescritivas? Elas estabelecem preceitos, regras, normas que devem ser cumpridas, como, por exemplo, a gente tem o judaísmo, a gente tem o cristianismo, o islamismo. Por isso, essas religiões, elas têm um conjunto de doutrinas em seus livros sagrados, a Torá, a Bíblia e o Corão, respectivamente, justamente porque eles expressam a revelação da palavra divina. O teísmo, ele tem como base o conceito da transcendência, ou seja, Deus, criador de todas as coisas, é exterior e superior ao mundo. Essa é a base do teísmo. Já os panteístas, eles acreditam na imanência de Deus e não na transcendência, ou seja, Deus não está fora do mundo, nem superior ao mundo. Deus está no próprio mundo, em tudo. Deus é o mundo. Para Zenão, filósofo estoico do século III a.C., a natureza está impregnada da razão divina. Então, Deus também é corpo, mas é o mais puro dos corpos, perfeito, inteligente, pelo qual se dá o ordenamento do mundo. Então, o panteísmo a gente já vê ali na Grécia Antiga, mas também vemos na modernidade com Baruch Spinoza, no século XVII, que vai conceber Deus como uma substância que constitui o universo inteiro e não se separa de tudo aquilo que ele produziu. Para ele, todas as coisas são modos da substância infinita. Por isso, Deus seria a causa imanente de seus modos, entre as quais nós temos até o próprio ser humano. Por causa dessa concepção, alguns consideram Spinoza ateu, porque, entre aspas, ele dissolveu Deus no mundo. Então, com isso, ele acabaria negando a existência de Deus. Outros já afirmam que ele não é nem panteísta nem ateu, porque ele defende que tudo está em Deus, mas ele não defende que tudo é Deus. Outra concepção que também defende a crença na existência de Deus é o deísmo. Para o deísta, Deus é um ser supremo, é um ser criador de todas as coisas, ok, igualzinho os teístas, mas a diferença situa-se na seguinte questão, porque Deus, depois que criou o mundo, se tornou um Deus ausente. Deus deixou o mundo à sua própria sorte. Por isso, os deístas não estabelecem vínculos com o divino, rejeitam os livros sagrados, os cultos, os sacerdotes. Essa concepção esteve muito presente, por exemplo, no iluminismo, principalmente porque eles defendiam a tolerância em questões de religião e a independência de sua experiência religiosa em relação à instituição religiosa. Porque para eles, a igreja inibia a liberdade dos indivíduos e interferia muito nos assuntos políticos. E, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a posição daqueles que preferem não opinar sobre a existência ou a existência de Deus, que são chamados agnósticos. A teoria denominada agnosticismo, ela admite serem inacessíveis ou incognoscíveis ao entendimento humano as ideias propostas pela metafísica, entre elas a existência divina. De modo geral, o agnóstico ele não deseja concluir se Deus existe ou não. Ele fala, olha, eu não vou manifestar em relação a isso. Ele vai alegar que existe falta de evidências e a impossibilidade racional de conhecer a Deus. Ele não crê nem descrê. Nesse sentido, o agnóstico ele não é necessariamente um ateu, mas também não é um crente. Diante de tantas abordagens sobre a existência ou a inexistência de Deus, qual é o papel da filosofia neste cenário? Ela tem que provar a existência de Deus ou a inexistência de Deus? A resposta é não. Não cabe à filosofia dar a palavra final a respeito do ateísmo ou do teísmo, mas identificar as divergências e problematizar a discussão, o que, aliás, é sempre desejável numa sociedade democrática. O que a filosofia sempre critica e deve criticar é a intolerância religiosa, manifestada quando um grupo pretende impor suas convicções a outros, seja por professarem religiões diferentes
ou seja, por se tratar de ateus ou agnósticos. Ou seja, o papel do filósofo, antes de mais nada, é contribuir para que as pessoas convivam de maneira harmônica, respeitando as diferenças e idiosincrasias.